Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje falando um pouquinho mais sobre municipalização. Esse assunto que está sendo tão discutido e que foi tema de audiência na Assembleia Legislativa, durou mais de 4 horas e que contou agora com a participação de superintendentes regionais de ensino. Nós tivemos aqui recentemente o superintendente Teófilo Otoni, que esteve lá defendendo a tese da municipalização, fez críticas à Assembleia Legislativa, apresentou alguns pontos que serão destacados aqui na fala do superintendente, que foi aplaudido por todos que estavam ali, na sua grande maioria, superintendentes, pessoas da Secretaria de Educação. Por outro lado, a deputada Beatriz Cerqueira rebateu algumas das teses apresentadas aqui pelo superintendente e, claro, fez coro aqui aquilo que nós chamamos de uma defesa enfática ao não processo de municipalização das escolas estaduais, tema inclusive que o canal de Educação tem defendido, por isso tantos vídeos tratando dessa matéria. A municipalização, ela é certamente um retrocesso à educação pública estadual. É interessante que na fala do superintendente, ele comentou lá sobre a decisão que caberia única e exclusivamente aos munícipes, aquelas pessoas ali do município. O estado, de fato, é formado por municípios, mas a situação piora quando, por exemplo, os pertencentes aos municípios não são ouvidos e processos de municipalização são votados da noite para o dia. Olha, se o processo de municipalização acontecesse de uma maneira muito transparente, é o que não está acontecendo, não haveria nenhum tipo de questionamento. O que haveria aí certamente é a opinião da comunidade escolar, a opinião da sociedade civil quanto a essa decisão de municipalizar uma escola estadual. Se essa decisão democrática parte de sociedade civil, depois de uma ampla discussão com a comunidade escolar, e eles decidem pela municipalização, certamente aí não haveria tanto problema. Mas a questão é que esse processo tem acontecido imediatamente, rápido, fluindo, né, e feito ao que parece, aí, segundo várias audiências que nós assistimos, da noite para o dia, como eu mesmo disse, muito rápido, célere, como não são aí os grandes processos que nós estamos acostumados. Então, eu acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Vamos acompanhar, fala do superintendente Teófilo Otoni e também, em seguida, da deputada estadual Beatriz Cerqueira. Nós vamos colocar depois um terceiro vídeo, mais um vídeo aí, falando sobre a questão da municipalização e agora com a coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano. Vídeo que eu dividi em duas partes. Vamos assistir primeiro a fala do superintendente regional de ensino, em seguida da deputada Beatriz Cerqueira e um outro vídeo sobre a coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano. Na tela para você. Nós conhecemos a nossa realidade. Agora, é triste o poder de manipulação, porque o poder tinha que estar no município e não no Estado, porque o Estado é feito pelo município. E isso é importante. Triste, caros colegas da educação, que não estão pensando na educação, porque nossos cidadãos, concidadãos, não estão sabendo escolher. Foi citado aqui, ridicularizado, um documento de uma Câmara Municipal, e os nossos vereadores não estão lendo os projetos. O projeto Mão Dada, o governo Zema, ele priva. Ele quer um município forte, porque o Estado é feito por municípios. Lógico, qual é mais fácil para um deputado? Manter o povo na ignorância ou para estar com ele discutindo o projeto? Nós estamos aqui em uma audiência pública para falar de educação, em duas cidades que são importantes porque são nossas. Agora, é importante ler nas entrelinhas. É importante conhecer o projeto, porque o projeto Mãos Dadas, ele veio para ajudar os municípios sem ser forçado. É uma opção do município, começa por aí. Por isso vocês estão aqui. Estão aqui porque o projeto, ele não é impositivo, ele é facultativo. O IBGE fez um novo recenseamento. As cidades não cresceram em número de alunos. Eu estou comentando com uma colega aqui. Diminuiu a natalidade. Quem é que é o nosso material de trabalho? Criança, aluno. Então, nós temos que olhar todo um processo e não apenas aquilo que está às nossas vistas. O que está acontecendo naturalmente? Salas de aula com 10, 12 alunos iniciando. Escola que tinha 3, 4 séries para entrada, está tendo uma. Isso é importante, caros colegas. Observem isso. Para o gestor público, e a gente percebe, deputada,
que eles estão de prato pedindo esmola, e não era para ser assim. Não era. Como o governo Zema falou que queria mais município, menos capital, as pessoas não entenderam isso. Não entenderam. Porque se você está próximo do seu representante político, que é o seu vereador, que é o seu prefeito, e não deixe que eles tomem uma atitude para fazer o melhor para o município, algo está errado. Por favor, pensem nisso. Nós estamos aqui para analisar propostas. Conhecemos o que é do passado. O do futuro, a Deus pertence. Toda mudança traz sofrimento. Tenha certeza disso. Colegas que estão iniciando carreira agora, parabéns ao colega que foi aprovado em um concurso. Você está tranquilo, enquanto tiver criança, tá? Porque nós podemos ser demitidos do mesmo efetivo, a bem do benefício, a bem do serviço público. O que acontece, já aconteceu no passado, quem é mais antigo aí de carreira, tem escola que fechou naturalmente. E os municípios estão sofrendo com a zona rural com multisseriado, porque não temos criança na zona rural. Colegas que pegaram aí, que são designados, nós sabemos da carreira de você, porque eu também fui designado por muito tempo. Nós temos certeza do contrato, do início até o fim. Todo início de ano é uma maratona. É fácil? Não. É doído? É. Mas o contrato está rezando lá um fim. E como a Beatriz citou aqui, tem município que está sendo tão mal administrado, e eu não sei por que a Assembleia não age nisso, porque as leis não são respeitadas, ou então são dribladas, e estão passando como se fosse... Como vai resolver isso? A Câmara Municipal tem que agir. Agora, é bom, eu gostaria, e até peço desculpa aí, como superintendente regional de ensino para as minhas cidades, porque nós estamos abertos, estamos conversando, estivemos em Ouro Verde, em Frei Gaspar, outras cidades que tiveram municipalização, e foram progressivas. Isso é um projeto, isso não significa que vai ser tantas escolas obrigatoriamente, não existe isso. Ah, não, eu quero municipalizar uma escola zona rural, onde tem um prédio construído, já está sem aluno, aquele prédio é importante para a comunidade, por que não? A questão é, nós temos que olhar não apenas agora, tá, gente? Hoje é um momento. E eu peço a vocês, o governo Zema foi um governo que está sendo proativo. E eu falo isso porque eu sou de carreira. Já votei em Beatriz Cerqueira, hoje eu não voto mais. Por quê? Porque eu passei a conhecer o que é um trabalho para bem do povo e aquilo que não é, que é só para satisfazer aquilo que é um grupo, como vocês, e de fato estão fazendo isso, tem que defender sim. Agora, prestem minha atenção, se chegar amanhã na cidade de vocês, não tiver formação de uma turma, tem edital para essa turma? Não. Certo? Então, vamos analisar com calma, pense, queridos vereadores estão aqui, parabéns para vocês, tá? Sinto triste por não estar aqui com o prefeito, foram convidados, né, Beatriz? Prefeito, secretário municipal, a gente fica triste, nós estamos aqui para analisar. Nós estamos aqui para poder pensar, de fato, como foi colocado aqui a questão da segurança das crianças, fiscalize, tá? Denuncie, porque nós não temos olhos lá, vocês são os nossos olhos. Se a merenda, por que o nosso secretário Igor fala o seguinte, as escolas estão sendo transformadas e a gente visita cada escola, é triste, porque eles não pensaram na construção das escolas para ter um refeitório. Hoje nós estamos lutando para fazer refeitório e fazer manutenção de banheiros, de escolas construídas aí, há eras e eras, secretarias tão minúsculas, que você entra em um buraquinho assim, você está saindo em outro, você não tem nem espaço para a sala de professor. E o governo Zema está tentando corrigir isso. Agora, é importante para nós o seguinte, gente, não desampare o município de vocês. Vocês estão muito mais próximos, têm muito mais poder, mas, enquanto isso, eu até quero parabenizar o Wallace, vereador. Vereador, quando você falou assim, não podemos olhar para o nosso próprio umbigo. Nós estamos aqui representando o povo, isso aqui é governo. E o governo é para todos. Então, pensem, antes de achar que é um absurdo, analisem as situações que nós temos. Tá certo? A Superintendência Regional de Teoflotone, ela está aberta. Qualquer tipo de situação, estamos dando assistência. Já visitamos várias escolas, estamos visitando escola por escola. Nós levamos uma semana para andar na cidade de Novo Cruzeiro. Passei a semana passada, nós fomos em Fronteira do Vale. Passei em Pavão, passei em Novo Oriente, o queijinho do curso continua gostoso, o queijo de Novo Oriente, tá certo? Agora, vamos pensar o seguinte, a Assembleia, deputado, só gosta da gente quando tem voto. Isso é verdade. As emendas parlamentares é uma proposta indecente, mas ninguém abre mão dela. Peço a vocês, e com certeza a Beatriz vai dar muita emenda parlamentar para Pavão e Novo Oriente, certo? A prefeita
Ela está sentindo o quanto é difícil administrar sem recurso. Por isso, e vocês, se vocês puderem, a gente pode visitar vocês tranquilamente. Estivemos na Câmara, nosso vereador está aqui. Infelizmente, não tinha pessoas para conversar conosco, não vamos lá forçar ninguém a fazer nada. Tanto é que Pavão não assinou, o Novo Oriente nem sequer, vamos dizer assim, fez uma proposta. Mas qual é a questão? Que fique bem claro, o governo Zema não está impondo municipalização para ninguém. É voluntária. E isso é importante, certo? Eu sei, fui sindicalista há muito tempo. Inclusive, até acho interessante o sindicato, quando ele age em favor realmente, que tivemos um governo passado, que era do sindicato, nada foi feito. Então, nós temos que entender, como profissionais, que nós somos, muitas vezes, massa de manobra. Certo? É o governo anterior do Zema. Então, o governo anterior do Zema foi um governo que teve, muito pelo contrário, nos entrou em desespero. E eu acho que, se nós pensarmos direitinho, e parabenizo a equipe do Estado, tá? Porque quando eu vejo o Estado ser preferido, eu fico feliz. Parabéns, Zema, parabéns, equipe, parabéns, Igor, porque, gente, não é fácil, tá? E eu gostaria de só dar um exemplo para vocês. Todos nós batalhamos pelo nosso salário. Quando nós conquistamos um emprego, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? Pagar as nossas contas e não adquirir novas, certo? Se eu ganho 1.000 e gasto 1.100, eu vou estar no débito. É o que está acontecendo com os municípios, tá? Eles querem, através do Fundo de Participação Fundo de Participação Municipal, FPM, não estão conseguindo sequer manter o que é básico. E olhem, saúde e educação são as duas maiores pastas. Saúde tem a sua pasta garantida. Educação é 25% de toda a arrecadação. Eu só quero também fazer um esclarecimento importante, né, gente? A gente está numa casa legislativa de 77 parlamentares, menos o presidente, são 76. O bloco de oposição ao Zema é constituído por 20 parlamentares. 56 parlamentares constituem 2 blocos de apoio à base do governo. E não é segredo para ninguém que a base de apoio de um governo no poder legislativo se faz pela articulação de emendas parlamentares, as não impositivas. A desqualificação da interferência impositiva ao orçamento feita por um gestor público representando a Superintendência Regional de Ensino em nome do governo, ela é pedagógica, né? Porque a emenda impositiva, que é transparente, está pública no orçamento, que tem regras muito rígidas, procedimentos, às vezes as pessoas desconhecem, né? Mas procedimentos muito rígidos, controlados pela Secretaria de Governo, tem todo um sistema, e as emendas impositivas que são públicas. Agora, para manter uma base, é necessário que o governo componha. E essa composição são as emendas não impositivas, que não são públicas, que você não sabe os critérios, que você não sabe quanto cada colega vai dispor para a indicação. Agora, e é assim que o governo Zema se organiza aqui na Assembleia Legislativa. Não é? Se o deputado professor Cleiton estivesse aqui, ele contaria a vocês como que, numa reunião com a assessoria da Secretaria de Estado da Educação, foi dito a vereadores que o apoiam, que estavam discutindo uma demanda da educação, que esses vereadores deveriam sair da base de apoio do deputado, e porque, com o deputado, eles não alcançariam nenhum objetivo. Da mesma forma, se tivesse acompanhado a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ontem, vocês teriam ouvido o deputado Lucas Lasmar relatando como os vereadores e prefeitos que o apoiam nos municípios onde ele atua têm sido pressionados a deixar de apoiá-los para que possam ter suas demandas atendidas e encaminhadas. Então, essa reunião, ela tinha um objetivo, que ele foi desvirtuado porque se tornou um processo de disputa. Porque quando a gente faz uma reunião, e eu faço audiência toda semana, aliás, essa semana eu fiz 3. Eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho problema de trabalhar. Essa semana o meu saldo são 3 audiências públicas, são 2 visitas técnicas, porque eu também pego estrada assim que essa audiência terminar. E vou passar amanhã o dia inteiro em Mariana, volto, e no sábado eu vou para Itatiaia e o Sul fazer enfrentamento em relação à mineração. Quando a gente faz, então, processos legislativos, a gente faz com seriedade. A gente faz com seriedade. A gente convidou a Superintendência Regional de Ensino para trazer o debate. Trouxe uma informação da região, mas eu tive que escutar a ironia de que eu vou dedicar a emenda parlamentar a Pavão. Bom, pesquisem um pouco mais, porque eu não trabalho desta forma.
Inclusive, não é nessa dinâmica pela qual eu trabalho, minha dinâmica de construção de emendas parlamentares impositivas, que eu só tenho estas, porque é o que me permite ter autonomia aqui no parlamento, que me permite que locadora não mande no meu voto, que mineradora não mande no meu voto, e que ninguém me ligue para me centralizar do meu voto como deputada estadual. Eu tenho as impositivas, que, via de regra, são as últimas a serem pagas. Porque eu não sou deputada por emenda parlamentar. Mas o governo Zema usa o orçamento público para fazer a política institucional, que foi dita aqui pelo próprio governo que está errada. Não é? Então, essa audiência ela é importante para as pessoas que vieram e viajaram a noite inteira por elas. Porque esse processo aqui, elas não tiveram no município delas. Então, quantas vezes forem necessárias, nós faremos. E eu lamento a ausência de informações. Eu lamento a ausência de informações, porque eu trouxe informações que vocês podem discordar de todas elas. E as minhas informações não terão os aplausos de hoje. Não tem problema. Mas eu trouxe informações. Falei de atendimento de educação infantil. Falei de impacto, de custo aluno, de investimento aluno inicial. Quais são as informações? Quais são os estudos? Nada. Né? A ironia da emenda, a desqualificação do parlamento, de pessoas que vieram representando o Poder Executivo. Ok. Eu vou passar para Jana, que vai fazer as suas considerações. Jana, eu agradeço a sua presença, né? Secretária de Estado da Educação. Não vou dizer parceira, né? Mas está sempre presente. Né? Essa é a segunda audiência pública desta semana que nós realizamos com a presença da Secretaria de Estado da Educação. É importante a presença da Secretaria, eu te agradeço. Né? Eu já havia comentado com você que o dia do balanço do Mãos Dadas nós faremos. Hoje era uma discussão muito específica desses dois municípios, como a gente já fez de vários outros municípios, gente, que depois a gente pode pesquisar e ver todos esses municípios que estão aí. E eu vou dizer que esse trabalho nosso de oposição, ele é importante até para quem não vai nos aplaudir aqui hoje. Porque os 12,84% não chegaram aqui pela vontade do governador. Nós ficamos 3 semanas, dia inteiro dentro do plenário, fazendo obstrução, para que a gente conseguisse que esse projeto viesse para cá. E estamos há 2 semanas tentando discutir para que esse projeto seja pautado nas comissões. Tem alguém aqui que usa o IPSENG? Porque, pois é, a pauta do IPSENG, nós estamos tentando avançar com ela, porque ela é importante. Não é? Você sabe o que acontece quando o direito de uma diretora aposentada postilada é retirado? E a gente pode achar que está certo, porque está certo, né? Cada um tem sua visão. A gente pode achar, eu vou lá nos extremos. Depois é a gente. Porque é assim, gente. É assim. Nós somos classe trabalhadora, os governos vão passando. Então, depois é o nosso direito. Eu escutar a ironia de por que a Assembleia não faz nada para cumprir a lei, eu não consigo fazer o governador cumprir o piso salarial da educação. Aí você quer que eu discuta como é que cumpre a lei com o município? Estou diante de um governador fora da lei. Não cumpre a Constituição do Estado, não cumpre a Lei 21.710, porque ela está em vigor. Ela não foi declarada inconstitucional, estou com o governo fora da lei. Aí eu tenho que escutar a ironia do governo dizendo que eu não trabalho o suficiente para a execução da legislação junto ao município. É uma ironia. Eu não consigo cumprir a lei do Estado, porque tem um governo fora da lei que não cumpre a Constituição do Estado. Então, assim, eu sei que o nosso trabalho, a intensidade dele, são importantes para a educação. E é nisso que a gente se fia, desse processo, que sempre dá algum resultado importante, que sempre faz ter uma mudança de comportamento, melhorar alguma coisa, ou impedir que um próximo direito seja retirado. Porque a minha observação de quanto a educação vai sendo retirada os seus direitos, ele é de todo mundo. Ele é de todo mundo. Todo mundo que é de carreira. Porque não é constrangedor? 300% de aumento para o governador rapidinho, e a gente ficar pressionando para tramitar um projeto de 12,84%, que corre o risco de ficar para agosto. Corre, porque o governo é que controla as 3 comissões onde o projeto vai passar. Depois que o projeto passar nas 3 comissões, aí é o presidente da casa que é responsável pela pauta de plenário. Mas, enquanto isso, está na governabilidade do Zema, do governo Zema. Governo Zema. Alguém aqui é efetivo? Tem direito a adverb? De nada, porque foi o trabalho da oposição que aprovou na reforma administrativa o direito do tempo de serviço para o adverb vir. Então, no geral, né? Então, é isso, porque se não fosse nós obstruindo, quantos meses foi de obstrução na reforma administrativa? Porque a obstrução, que ela tem limite, ela não vai até, a gente não impede tudo, mas a obstrução, ela tensiona para você conseguir avançar, para você retirar, para você impedir retirada de direitos. Você sabe o que aconteceria se as mudanças de OS tivessem sido aprovadas? Para que SRE? Se tudo pode ser por OS. Era abertura geral para as OS no Estado. Como a gente não vive a realidade, não vive assim, é porque a gente não vive a realidade de OS, né? Não é uma realidade de Minas Gerais, é isso que eu quero dizer. A gente não tem dimensão do que é uma OS, do quanto ela pode avançar em áreas que
que a gente não acredita que elas avançariam. Nós acharíamos que o MOES ia assumir uma gestão inteira de uma escola estadual. Nós, na experiência de cada um de nós, que tem muito tempo de dedicação ao Estado, independente de governos, nós achávamos que nós chegaríamos a isso, de aparecer uma OS lá do interior da Bahia, viesse para cá com dinheiro do Fundeb, porque em 2021 foi com dinheiro do Fundeb, para fazer gestão de escola, tirando todo mundo, porque ela não tem efetivo, não tem contratado, é outra forma, né? Nós achávamos que viveríamos isso.